Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para vocês que são apaixonados por animais. E olha, se eu fosse você, não saía daí porque o programa de hoje está incrível. Dá uma olhadinha no que a gente preparou. O Dr. Ricardo Renz fala sobre a atenção que devemos ter com as fezes dos nossos pets. Temos também o Dr. Daniel Couto ensinando o manejo correto com filhotes. E um bate-papo com a doutora Fabiana Fernandes e as dúvidas sobre alergias. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Gente, eu estou aqui com o Dr. Ricardo Renz, que já faz parte da família TV Pet Show e é um dos nossos professores, né? Sempre que a gente tem um assunto que a gente precisa saber um pouco mais, o Dr. Ricardo nos socorre, não é verdade, doutor? Verdade. Mais uma vez, é um grande prazer estar com a TV Pet Show e contribuir dentro das minhas possibilidades, mais uma vez, de tantas que a gente já fez. Doutor, a gente vai falar de um assunto que talvez quem está em casa não se atente muito para isso, mas nós recebemos alguns pedidos para falar sobre fezes. Eu acho que tem muita gente que não presta atenção e tem que ter essa atenção especial, né, doutor? Tem que ter. O intestino é um dos órgãos mais importantes, digamos assim, a cor das fezes, a consistência, o aspecto das fezes diz muito sobre a saúde do animal, né? Do animal e das pessoas também. Então, o intestino, né, saudável, ele normalmente produz um tipo de fezes, né? Geralmente, no caso do cão, aquele charutinho, aquele tubinho, né? Isso é fezes normal, né? Fezes normais, tá? Eu estou falando sobre normal, tá? Que quando você recolhe no chão, praticamente não suja, certo? E o gato tem as fezes um pouco mais, é normal, um pouquinho mais pastosas. Então a consistência das fezes, tá? Normais é realmente essa. Entendi. O que é que eu tenho que me atentar, doutor? Alguma diferença que eu disse, não, aqui tem algum problema, eu preciso verificar o que é isso. Você vai verificar a cor, né, a consistência das fezes, né, dizem muito a cor, a consistência e até o próprio cheiro das fezes pode te dizer alguma coisa sobre a saúde daquele animal. Tá? Hoje se sabe que o intestino é o órgão imunológico, o maior órgão imunológico do corpo. Tá? Então a saúde do intestino vai se refletir na saúde geral. Bom, em relação às fezes, tá? A primeira coisa que você vai ver é a cor. Qual é a cor normal? A cor normal é aquela cor marrom, tipo assim, cor da ração, sim, certo? Sim. Existem variações, por exemplo, fezes pretas, que nós chamamos de melena, são fezes que têm presença de sangue digerido. Aquelas fezes, né, significam que existe um sangramento no início do intestino. As fezes sanguinolentas, vermelhadas, né, já dizem que existe um sangramento na parte final do intestino, no cólon, reto, né, no cécon. Então, isso é importante. Nós veterinários sempre relacionamos a cor, né, a algumas patologias. Então, por exemplo, sangue sangue no intestino delgado, as fezes vão sair pretas. E as causas, muitas vezes, mais comumente, são verminoses, certo? As fezes vermelhas, tá? Normalmente é mais protozoário, não é verme, é mais protozoário, giardia, pentatricomonas, isóspora. Tá? Então a cor já nos dá alguma informação sobre aonde está o problema. Tá? Então mudou a cor, eu já preciso levar no veterinário para saber... Não, eventualmente, às vezes quando você muda de ração, eventualmente, eu lhe digo, se isso persistir por mais de 2 dias, tá? Então, é normal, às vezes, o cachorro até ter uma diarreia, né? Porque ele comeu, não digeriu direito, ficou estressado. Então, isso não é razão para correr para o veterinário, não. Só se o problema recorrer, né? Se for recorrente, se ele permanecer por mais de 2 dias. Tá? E aquela fezes muito clara, doutor? Claríssima, quase sem cor, aquele amarelo bem clarinho. Aquilo significa, geralmente, doença hepática, seja ela do próprio fígado ou obstrução das vias biliares, tá? E as fezes ficam claras por causa da falta da bile. A bile não chega até o intestino, então as fezes ficam claras. Então a gente atenta logo em relação ao fígado
e as vias biliares. Tá? Aí o senhor falou com relação à consistência, né? O normal é ela ser durinha, né? Não é durinha, ela ser consistente, ter o formato definido, não ter presença de sangue, né, ou de muco, e quando você, característica, eu repito, quando você recolhe, praticamente não suja. Essas são as fezes ideais. E a frequência, doutor? Quantas vezes ao dia? É como os humanos ou tem mais vezes? Tá, o cachorro normalmente defeca 2 vezes por dia, tá? Mas tem outros que defecam 1 vez ao dia, outros 3. Se as fezes estiverem normais, a gente não se preocupa. Se tiver com a consistência, cheiro, cor, tudo normal, então não há razão para se preocupar. Então a frequência não é muito elucidativa, a não ser que seja aquela de hora em hora o cachorro tá, mas aí já é diarreia. Entendi. Tá. Então pronto, saiu da normalidade, a gente espera uns 2 dias, caso não volte, levar ao veterinário, né? Outras casos também, por exemplo, se essa alteração nas fezes vier acompanhada de apatia, o cachorro está apático, triste, ou vomitando, então aí é diferente, aí você tem que procurar logo, não pode esperar, porque o vômito e a diarreia desidratam muito rápido. Olha, doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Amei, não sabia de todas essas informações. Tenho certeza que em casa as pessoas vão ficar mais atentas. Eu já sei decorado, eu falo São Francisco Clínica Veterinária, para quem quiser ver um pouquinho do trabalho, né, doutor? Ok. E mais uma vez, muitíssimo obrigada por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez ter contato com a TV Pet Show. A Pet Dica de hoje é sobre fezes. As fezes devem ser observadas diariamente, pois elas indicam a saúde intestinal do animal. Cor, consistência, cheiro são importantes porque podem nos revelar alguma alteração no intestino. Portanto, devemos ficar sempre atentos à cor das fezes, à consistência e ao cheiro. Gente, eu estou aqui com o Dr. Daniel Couto, médico veterinário, doutor em reprodução canina. Tudo bem, doutor Daniel? Tudo ótimo. Nós estivemos juntos falando sobre a gestação, né, doutor? Que foi uma matéria que fez muito sucesso. E hoje nós vamos continuar para falar sobre o manejo com os filhotes, não é isso? Ok. Para quem não acompanhou e quer ver a da gestação, foi exibido no dia 3 de dezembro de 2022. Então você pode ir no YouTube lá, dar uma olhadinha e depois olhar essa matéria aqui. Doutor, a gente não falou da outra vez, porque não deu tempo, sobre o parto, né? Como é que eu posso me atentar para ver se a minha cadela vai ter filhote em casa ou eu tenho que levar para o médico para intervenção médica? Esse é o momento mais esperado pelo criador. Ele criou o filhotinho, ele cresceu, botou para cruzar, inseminou e chegou a hora do parto. O que fazer? Em primeiro lugar, tempo mínimo de gestação de uma cadela, 57 dias. Antes de 57 dias, ela não vai entrar em trabalho de parto normal, a não ser que tenha algum problema, tá? A partir de 57 dias, o ideal é que o proprietário ou o veterinário que acompanha faça a aferição da temperatura 2 vezes por dia. Por quê? Porque o hormônio que mantém a gestação é a progesterona, para qualquer mamífero. Sim. Tá? Se eu faço a aferição da temperatura, que o normal da cadela está com 38,5 graus, eu vou observar o decréscimo da temperatura, 38,2, 38, 37,5, e a partir do momento que baixar de 37,5, ela já está bem próximo do trabalho de parto. Então, antes disso, ela não vai parir. Se não baixar a temperatura, em condições normais, ela não vai entrar em trabalho de parto. Então, a temperatura é um fator bem fidedigno para que se possa acompanhar e predizer o momento de nascer os filhotes. Entendi. Mas aí pronto, eu vou deixar ela ter em casa. O que é que eu posso me atentar para que ela... Não, olha, ela não vai conseguir parir em casa. Eu vou ter que levar para o hospital, para uma cesárea, para uma intervenção. Tá. Observa os dias, como eu falei, não menos de 57, podendo variar até 67 dias.
Não é porque o cão cruzou há 57 dias que foi fecundado. Sim. Às vezes o espermatozoide fica no trato genital da cadela e demora às vezes até uma semana ou 10 dias para poder fecundar. Ele fica lá esperando, quando o óvulo amadurece, ele migra para fecundar. Então, o tempo da cobertura pode variar de 57 a 70 dias. O que é que a gente tem que observar? Quando a cadela está próximo do trabalho de parto, ela vai estar com a vulva bem aumentada, vai ter lubrificação do seu canal vaginal, vai ter um corrimento mucoso transparente, tá? Ela vai ficar com o dorso ligeiramente arqueado, tá? E vai começar a produzir leite, isso em condições normais. Mas como eu falei anteriormente, o ideal é que se faça acompanhamento também por ultrassonografia. Ah, sim. Porque o acompanhamento por ultrassom, se ela está chegando com 57, 60 dias e a temperatura não baixa e não tem leite, chama o ultrassonografista para ver como é que estão os batimentos cardíacos do filhote e ver se o intestino do filhote já está funcionando. Se os batimentos cardíacos do filhote começam a baixar, se o filhote está com o intestino com movimentação bem vigorosa, é um sinal que o filhote já está pronto para nascer. Filhote sem intestino funcionando, ele não pode nascer porque ele não vai, quando ele for mamar, ele não consegue digerir o leite. Então é um fator muito importante. Coração e intestino funcionando bem. Doutor, e o ambiente? Eu preciso preparar um ambiente ideal, temperatura, ou não tem isso com o cachorro? Tem. O filhotinho, quando nasce, ele nasce com 35 graus e meio. Isso é muito importante. Sim. Se ele for para um ambiente diferente do adulto, que é 38, diferente, né? Da mãe, na época que cruzou, que estava com 38 graus e meio. Se o filhote for para um ambiente muito frio, o filhote, durante as 3 primeiras semanas, não tem controle de temperatura dele. Então ele pega muita temperatura ambiental. Se ele vai para um ambiente muito frio, ele começa a baixar a temperatura corpórea, começa a ficar arroxeado, o narizinho roxo, o intestino para de funcionar e esse filhote vai morrer. Então, um dos maiores erros que são cometidos por proprietários e criadores é colocar a cadela parida dentro do quarto, naquele ambiente mais gostosinho de ar-condicionado, que vai matar o filhote. Então nada de ar-condicionado, nada de ar-condicionado. É melhor um ambiente um pouco mais quente, tá? Com temperatura de 28 graus acima, do que com temperatura fria, por questões metabólicas do filhote. Então, às vezes um filhote morre e a gente não sabe nem o motivo, é a temperatura. É uma das principais causas de morte de filhote, é temperatura baixa. Entendi. E com relação à alimentação deles, doutor? Eu tenho que dar um suplemento para a mãe, eu deixo mamar à vontade? A mãe, durante esse período, ela é muito exigida. Então, uma cadela que normalmente se alimentava 2 vezes por dia, o ideal é que ela passe a se alimentar 4 vezes por dia. Sim. E eu vou ter que ela vai ter uma necessidade calórica de pelo menos 2 vezes do que ela comia anteriormente quando ela não estava gestante. Então, eu tenho que observar bem, ela tem que comer uma ração de filhotes, para filhotes, que seja hiperproteica e hipercalórica, para poder dar conta desses filhotes. Um dos principais componentes do leite da mãe é a água. Então ela tem que tomar água em abundância. Se você se preocupar só em alimentar ela e ela não tomar água, ela não vai produzir leite. O ambiente que ela vai amamentar o filhote também tem que ser um ambiente tranquilo. Ela não pode ter distrações, porque muitas vezes a cadela está amamentando, ali os filhotinhos estão mamando, e passa alguém gritando, passa alguém fazendo barulho, ela se levanta de uma vez e acaba pisando no filhote. Entendi. Acaba machucando. Então tem que ser um ambiente tranquilo para que os filhotes possam mamar. Toda ninhada a gente às vezes tem filhotes heterogêneos, o maior ou o menor, tem que ser observado também. O ideal é que eu marque os filhotes, identifique direitinho e faça a pesagem diária dos filhotes. Para acompanhar, marca com a fitinha, né? Marca com a fitinha colorida para poder identificar os filhotes. O papo foi tão bom que o tempo acabou e a gente nem percebeu. Eu tenho certeza que tanto quem está em casa como eu ainda tenho bastante dúvidas sobre filhotes, mas aí as dúvidas vão surgindo e o senhor volta aqui para tirar de novo, né, doutor? Com toda certeza. Antes de encerrar, por favor, fale suas redes sociais. Quem quiser me achar, vai lá em @Daniel Couto Shoa e no celular 85988421014. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. A minha pet dica de hoje é o cuidado com o neonato ou recém-nascido. Muitas pessoas, quando pegam um filhotinho novinho, levam para o quarto com ar-condicionado, achando que é o melhor ambiente. Ao contrário,
Filhotes, quando são expostos a temperaturas muito baixas, nos seus primeiros dias de vida, acaba absorvendo a temperatura ambiental, fazendo com que o metabolismo fique muito lento e que ele não consiga digerir o leite materno, ocasionando assim a morte do filhote. Então a temperatura ideal para o filhote recém-nascido é a partir de 28 graus para o ambiente que ele deve ficar. Gente, eu estou aqui com a doutora Fabiana Fernandes, médica veterinária e proprietária da Central Pet. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Olha, é um prazer tê-la aqui. Nossa primeira entrevista foi um sucesso com a doutora Fabiana e ela se comprometeu de voltar para tirar as nossas dúvidas. Doutora, nós fizemos um compilado nas nossas redes sociais, a gente recebe muitas dúvidas. Então a gente vai guardando para quando tem oportunidade de tirar essas dúvidas gerais, que eu acredito que a senhora também recebe muitas perguntas. Então vamos começar, doutora? Bora. Primeira pergunta. Demais nas nossas redes sociais. O cachorro que balança demais a cabeça. É algum problema ou é só mania? Tem cachorro que até fica com a orelha inchada por conta de balançar demais. Cachorro que balança muito a cabeça, ele está sentindo incômodo provavelmente nessa região. Então o que a gente tem que pensar num primeiro momento? Doenças relacionadas à orelha, né? Então, ver se não tem uma otite, uma infecção lá dentro, ou então algum problema de pele nessa região, né? Então, é uma coisa que incomoda muito, dá até tontura muitas vezes, o cachorro fica até sem comer, com falta de apetite por conta de uma simples porque eles otite. balançam muito forte, eu acho que deve ser um incômodo grande. E o que você falou de inchar, você já viu aqueles caras que lutam jiu-jitsu e que ficam ralando a orelha no tatame? De tanto trauma, a orelha forma um hematoma dentro das lâminas das orelhas. Então fica aqueles cachorros com aquela orelha inchada. Sim. Aí, quando chega nesse ponto, é porque tá feio o negócio. Aí tem que até operar para remover esse hematoma e tratar esse sempre a hematoma otite. só sai com cirurgia? A gente faz punção e tenta com curativo. Mas a minha experiência, 90% dos casos vão para cirurgia. Então, aí coloca dreno, demais a cabeça, corre para o veterinário. Aí faz uma citologia, vê que tipo de otite tem, se ela é bacteriana, se ela é fúngica, que tipo de produto usar, se tem muita cera, se não tem, né? Otite já acho que é uma dor de cabeça de muitos tutores, porque a gente já tem mais uma pergunta com relação a isso. Cera preta no ouvido do gato, eu tenho que me atentar ou é normal? O gato também. Você já viu o gato que fica com as orelhas abaixadas? Sim. Ou então que chacoalha bastante e quando você olha parece uma graxa preta dentro da orelha dele, né? Isso daí também é um tipo de otite, que é comum em gatos também. Pode ser fúngica, pode ser parasitária. Muitas vezes a gente coleta um pouco dessa cera, coloca no microscópio, eu sempre mostro para o tutor o parasita andando. É um negócio nojento. Mas é um piolinho, não é um piolinho, é um ácaro de dentro da orelha do gato, que é muito fácil de tratar. Mas se não tratar, vira uma infecção tremenda. E uma incomoda, coisa né? Demais. O que incomoda a gente tem que resolver. Você imagina você ter uma coceira constante dentro do seu ouvido, uma dor, né? Então também a cera já é... Viu cera demais, coçou demais mesmo sem cera, pode ser otite, tá? Doutora, mais uma pergunta que eu acho que a senhora recebe demais. O cachorro que lambe demais as patas. Tem gente que diz que é estresse, tem gente que diz que é alergia. O que é afinal? É alergia. É alergia. É alergia, tá? Se coça a pata, é alergia. Porque o cão tá lambendo para se aliviar de alguma coisa que tá incomodando, né? Nós coçamos. Sim. Ele não consegue pegar a pata dele e coçar a outra, então ele vai com a boca. Aí ele começa a lamber. Aí a boca do cachorro tem o quê? Bactéria. Aí enche de bactéria. Se tiver uma fissurinha, um cortinho, vira uma infecção bacteriana. Aí vira o que a gente chama de pododermatite. Então, mais uma vez, do mesmo jeito que é feito com o ouvido, cultura, o que tem ali? Tem fungo, tem bactéria, para saber se vai entrar com antifúngico, se vai entrar com antibacteriano e tratar adequadamente. Então são coisas que a gente acha que é simples, mas não é não, doutora. Tem que sempre verificar. Você já viu aqueles poodles brancos com a pata marrom? Sim, sim. É a alergia de tanto lamber. Se você olhar até ao redor da boca deles, a saliva ácida queima todo o pelinho.
Interessante. É. Vamos falar, não sei se eu continuo, se é alergia também, mas tem gente que fala que quando leva o cachorro para tosar, o cachorro volta muito vermelho. Isso tem a ver? É por conta do banho ou é por conta do aparelhinho? Tem vários pontos que a gente tem que ver. Se o cão vai tosar constantemente e ele está acostumado a tosar, quando ele fica vermelho, pode ser o processo do secador, né, que é morno para frio, porém aumenta a temperatura cutânea, então ele fica mais vermelho, tá? Agora, cães que não tosam frequentemente e que têm nós e que vão lá para tosar, aí quando você tira aquele nó e de repente a pele vê o céu, sim, ela começa a poder causar esse tipo de alergia, né? Então muitas vezes a gente recebe reclamação assim: ai, meu cão foi queimado no pet shop. Já ouviu falar? Sim. Então colocaram um secador quente e queimou. Aí a gente olha, o pelo não tá queimado, porque se fosse um secador quente ia queimar o pelo e depois a pele. Sim. A gente vê, o pelo tá íntegro e a pele tá vermelha, é alergia. A alergia é o pente da máquina mesmo, né? Ao fato de você passar aquele dente de ferro na pele para cortar o pelo e irrita a pele sensível, a pele alérgica. Mas no caso seria uma coisa mais simples de se resolver? Nesses casos, a pessoa, onde a pessoa tosou, leva lá de volta e a responsabilidade do pet shop é cuidar disso daí. Doutora, eu tenho mais perguntas, mas o Hélio já falou ali que o tempo acabou, o papo é tão bom que a gente nem vê passar. Então, mais uma vez, a doutora se compromete em voltar e responder essas perguntas. Doutora, muitíssimo obrigada. Agora, antes de encerrar, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Aqui. Bom, quem quiser ver o meu trabalho, pode acessar a rede social, a minha, pessoal como Fabi Fernandes 7, ou da Clínica Central Pet. Tá bom? Obrigada, doutora, Obrigada. mais uma vez. A minha pet dica de hoje é como limpar os olhinhos do seu cão e do seu gato. Você pega um pedacinho de gaze com água filtrada e gelada e passa gentilmente na região ao redor dos olhos. Desse jeito não acumula a secreção embaixo deles e não forma aquelas crostas, não irrita e evita coceiras, perda de pelo, então até machucar a córnea do seu animal. Agora vamos pedir a benção do Josué. Josué, a benção. E agora é a vez do repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça canina Dálmata. Seu nome vem de Dalmátia, região no oeste da Iugoslávia. Foi usado como cão de briga e pastor, mas foi como cão de carruagem na Inglaterra vitoriana que ele encontrou seu lugar. Iam na frente ou atrás das carruagens, protegendo os cavalos de ataques de cães. Presta atenção, necessita de muito exercício diário. Pode chegar a 70 centímetros de altura, seu peso varia de 20 a 45 quilos e vive entre 12 a 14 anos. Nham, nham. Sua principal característica é seu pelo branco com manchas pretas. Amigável, seguro, ativo e teimoso. Adora nadar, correr, mas são reservados com estranhos. Repórter Fuinha informou. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Eu avisei que o programa de hoje estava incrível. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas não sai daí, porque ainda vou deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia para o nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Ou então já posiciona aí a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.
Josué.